Olá, pessoas lindas, maravilhosas que me acompanham. Segunda-feira, nosso dia de post especial. E vamos falar de coisa boa e vamos falar de energia de mudança. Pega sua bebida de preferência. Hoje eu tô com água, eu já bebi tanto café. Se eu beber mais café, eu não sei nem onde eu vou parar de tão animada que eu fico, tá? Então hoje eu tô com água, pega sua bebida de preferência e vem comigo nessa jornada porque hoje tá importante aquilo que eu vou colocar para você. Por quê? Porque o conteúdo hoje é de uma coisa que aconteceu comigo e mexeu muito com o meu dia, que chama distração. Cadeados que impedem o seu caminho. Será que você está aí e acaba preso nas distrações da vida diária e coisas que realmente são bloqueios que param a sua vida, param o seu negócio, param momentos que você está crescendo e você deixa de crescer por conta desses bloqueios? Eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo hoje. Na verdade, hoje aconteceram duas situações, mas essa última me chamou mais atenção. E eu vou contar essa última situação e ver se você está passando, às vezes, pela mesma situação aí dentro dessa história que você quer criar, tá? E como é que eu posso te trazer isso que aconteceu comigo? Eu fui sair com o meu carro e a hora que eu saí meu carro, eu andei um pouquinho, eu comecei a ouvir um barulho. E eu pensei, putz, que será? Estourou um pneu? Sabe aquele barulho esquisito? Que você sabe que tem alguma coisa no seu carro e você pensa assim, meu Deus, será que é uma coisa que eu vou precisar chamar o meu seguro? O que que aconteceu? Eu parei o carro e a hora que eu abaixei, eu saí do carro, olhei os pneus, não vi nada, eu falei, então é alguma coisa debaixo do carro, porque tinha um barulho muito específico. Eu falei, o máximo que vai acontecer é eu olhar e não saber resolver, porque eu não entendo nada de carro, gente. Se não fosse um pneu furado, que eu conseguiria ver algo muito visível, eu não saberia o que fazer, mas eu queria entender o que estava acontecendo. E são assim que as distrações vêm no nosso dia a dia. Distração é de coisas que você tem para fazer e você vai fazer outra coisa, de coisas que tiram o teu foco de uma coisa que você precisa fazer, porque aquilo, por exemplo, o meu carro eu preciso resolver, não, eu poderia chamar, levar para algum lugar e talvez estar com ele parado, eu precisaria resolver, entendeu? Não daria para fazer aquilo que eu precisava fazer, eu não ia rodar com o carro com algum risco. Eu sempre penso muito nisso. Quem tem um veículo, a maioria das vezes pensa nesse caso, e para mim aquilo era uma distração, algo que aconteceu. Quando eu abaixei para olhar o carro, eu vi algo debaixo do carro que eu não sabia identificar o que era, se eram fios, o que que era. O que que eu tive a ideia? Eu falei, eu vou subir, vou parar o carro na garagem, vou olhar melhor esse carro dentro da garagem e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou chamar o seguro, aí chama um guincho. Não sabia como eu ia resolver. Se eu ia pegar o carro, levar no meu mecânico de confiança. Era isso que eu ia pensar, porque como eu vi alguma coisa, eu não conseguia identificar o que era essa coisa, eu pensei, vou colocar na minha garagem e vou fazer isso. Ótimo, ótimo. A minha garagem ela tem uma rampa. A hora que eu fui dando o ré, e eu ouvi o barulho, e de repente o barulho foi parando, mas eu subi, parei na minha garagem, e aí eu falei assim, Deus, obrigado por me mostrar isso no início, porque eu peguei o carro, ele não estava... Eu parei o carro, eu utilizei o carro, a última vez que eu utilizei, deixa eu pensar que foi no sábado. Deus, obrigado por me mostrar isso. E fui agradecendo, né? Porque corre muito risco. A minha mãe faleceu por conta de acidente de carro. Então é um cuidado que eu tenho muito grande nessa parte, tá? E aí eu agradeci antes de descer do carro, fiz isso, apesar de poderia ser um problema enorme. E a hora que eu abaixei para olhar de novo o carro, não tinha nada pendurado. Aí eu desci a rua e fui olhar, tinham alguns galhos. E aí eu falei, deixa eu tirar o carro, empurrei os galhos do caminho, desci com o carro, andei um pouco para ver se fazia o mesmo barulho, estava conectada com aquilo, estava presente, porque qual é a grande questão? A gente geralmente faz as coisas não presente, a gente faz ausente, isso acontece muito
Você está dirigindo, você está ouvindo música, você está ouvindo um vídeo, ouvindo alguém falando no YouTube, você às vezes não está nem vendo o vídeo, mas você está ouvindo alguém, ouvindo rádio, ouvindo uma música, você está pensando nas coisas que você está fazendo. Porque automaticamente a gente já sabe dirigir e consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Eu percebi que não era. E aí eu fui olhando, eram galhos que estavam debaixo do meu carro, ou que a hora que eu desci com o carro, o galho estava ali, eu fui arrastando esses galhos e aí eu já consegui ouvir o barulho disso. E poderia ter sido algo muito mais grave com o meu carro, e poderia ter sido um monte de coisa, né? E eu pensei, a hora que eu vi aqueles fios pendurados, eu pensei, gente, eu acabei de fazer o freio do carro, eu fiz uma manutenção boa o ano passado, investi no meu carro, cuidei do meu carro, e veio aquela pergunta, será que alguma coisa do freio solta? Veio diversos questionamentos, será que eu passei em algum lugar e não observei? Eu não ouvi isso quando eu estava dirigindo o carro, né? Vieram aqueles questionamentos. E como a gente não faz isso na nossa vida? Às vezes, você tem um sonho de fazer uma coisa, seja viajar, seja ter um trabalho, seja constituir uma família, não sei qual é o seu sonho. Mas aí você acaba preso e presa naquelas distrações que a vida te dá, que são os galhos debaixo de um carro, que são as outras coisas, limpeza de casa, o dia a dia, e aí você não investe tempo, não dá tempo naquilo que precisa ser feito. E aí você traz cadeados que impedem, ou galhos que impedem o seu caminho, que bloqueiam o seu caminho, que estão fechando, trancando o seu caminho. Só que você não se abre para fazer de outra forma e não dedica o seu tempo, mesmo com as distrações que eu tenho que resolver, que era aquele meu caso. Se fosse algo muito grave, eu teria que resolver, eu teria que chamar o seguro, ou ir com o carro até ligar para o meu mecânico, ou ir com o carro até lá, falar para ele vir aqui, não sei. Agora eu estou trazendo diversas possibilidades. Eu escolhi parar e olhar melhor para o que estava acontecendo, porque realmente são distrações que acontecem na vida da gente que a gente precisa resolver. Eu não posso fugir dessa distração. Eu não posso fugir da vida e das coisas que estão me apresentando. E são coisas que a gente vê que se fosse algo muito ruim, para mim ia ser muito desafiante. Poxa, o meu carro tá com alguma coisa arrastando embaixo. O que será? É um cabo? É o freio? Não sei, estou trazendo diversas possibilidades, porque, como eu disse, eu não entendo nada de carro. Mas era grave se fosse algo desse tipo. E eu precisaria resolver aquilo. E na vida isso acontece com as pessoas que a gente ama, que entram na nossa vida para chamar atenção, porque a gente está buscando ser distraída, porque nós nos acostumamos a não priorizar aquilo que a gente escolhe criar na nossa vida. Eu deixo para depois aquela viagem, eu deixo para depois para me relacionar, eu deixo para quando eu souber tal coisa, eu deixo, e assim a vida vai passando, tá? Então, o que eu escolho trazer para você? Observa quais são as distrações que você está permitindo que invadam a sua vida hoje. O que é distração para você? O que é um galho debaixo desse carro para você? Para mim, foi um galho hoje. E isso me chamou muita atenção, porque hoje eu passei um dia me distraindo com outras coisas. Essa não foi a primeira coisa que aconteceu com o meu dia. Eu estou reformulando um monte de coisa no meu trabalho, na minha vida pessoal. Eu escolhi reestruturar algumas coisas, tá? E por conta disso, eu tenho me fixado em algumas coisas e me distraído com outras coisas. E isso me chamou muita atenção, porque esses galhos ou cadeados que estão fechando, bloqueando a minha vida, são coisas que me impedem de realizar os meus sonhos. Olha que profundo, que profundo. E eu estou num resgate tão forte disso, porque o meu primeiro produto, que é o Show Energia Negativa, que fica aqui atrás de mim, ele nasceu de algumas necessidades que eu tive.
e que eu não observava. E hoje eu estou muito mais presente. Esse galho fez eu dar um conteúdo aqui, fez eu reavaliar uma estrutura que eu estou montando. Pode não fazer sentido para você agora o meu galho, mas vai fazer algo que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida hoje, que pode ser o seu cadeado, pode ser o seu galho, pode ser aquilo que está emperrando, bloqueando, fechado, travado, que está travando a tua vida hoje e está travando os teus sonhos. Quantos galhos você vai deixar ou quantos cadeados você vai permitir que fechem aquilo que você escolheu criar na sua vida hoje, tá? Então eu quero agradecer e eu peço que para você que está aqui, comente, passe para alguém, porque qual seria a primeira coisa que uma pessoa faria? A Milena antiga estaria reclamando, estaria xingando, se colocando no papel de vítima, até chorando. Gente, eu não duvido não, viu? De raiva, não é de, ai, coitadinha, é de raiva mesmo. E estaria muito raivosa ali falando mal do carro, mas esse carro é maravilhoso, ele me leva para todos os lugares. A hora que eu parei o carro e ali consciente, sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu agradeci. Eu tenho certeza que muita coisa já aconteceu ali, porque a atitude que a gente toma diante das distrações para nos acordar, para nos mostrar que todos os dias é um milagre de estar presente. Todos os dias eu posso ter um começo diferente, posso fazer diferente, me deu muita força e muita paz, que independente do que fosse, eu conseguiria fazer o que precisaria ser feito. Meu nome é Milena Paula, eu transformo a sua energia da sua empresa e do seu ambiente com muita alegria e muito respeito. Um beijo. Um dia iluminado, com muita luz e muito amor. Comenta aqui, passa para o coleguinha, para a coleguinha, para aquela pessoa que está precisando olhar a sua vida de uma forma diferente. Até a próxima!